Olá, excelente tarde! Sou a doutora Elisete Kaffer e estamos no nosso quadro Perguntas e Respostas. E dentro dessas perguntas, olha só que assunto interessante. Qual o impacto das próteses de silicone na saúde integrativa? Então vamos raciocinar o seguinte: todo material não selfie do nosso corpo, seja ele silicone, seja ele metal tóxico, nós temos uma capacidade geneticamente determinada de gerenciar essa carga tóxica. Então, o que importa é a quantidade dessas toxinas externas proporcionalmente à nossa capacidade de detoxificar. Então, quais são as fontes de silicone? Nós temos desde as próteses de silicone, próteses mamárias, próteses de glúteo, próteses mentonianas, próteses de bochecha, os implantes de PMMA, polimetilmetacrilato, são vários produtos que podem ser implantados no corpo. Além disso, a gente tem o silicone, o bisfenol, que pode estar presente nas restaurações de resina ou nas facetas, no selante, material odontológico pode conter também bisfenol ou silicone ou plástico, ser um polímero. Tanto que para ele ficar mais com um formato adequado à anatomia do dente, é utilizada aquela luz azul de fotopolimerização. Então, como que o nosso corpo faz? Ele tem uma capacidade, sim, genética de gerenciar, porque com o tempo ocorre um desgaste progressivo desse material com a liberação, sim, de nanopartículas. E qual que é o grande problema dessas nanopartículas de bisfenol, de silicone? Eles funcionam como disruptores. Eles entram nos receptores celulares, nos receptores hormonais, nos receptores minerais, nos receptores de vitaminas, fazendo com que a leitura, a captação desses nutrientes, desses hormônios, não ocorra a nível celular. Ou seja, muitas vezes o paciente tem os níveis séricos, sanguíneos, circulantes, compatíveis com o da normalidade, mas o quadro clínico que ele apresenta é de uma carência, uma deficiência vitamínica, mineral, hormonal. Por quê? Porque a substância nada e morre na praia. Ele chega a chave no buraco da fechadura encontrando um pedaço de chiclete tampando o orifício da fechadura. Assim que funciona o bisfenol. Sabemos que existem vários estudos mostrando a presença, a conexão entre o silicone, o bisfenol e doenças autoimunes. Então, existem pessoas que são geneticamente mais resistentes às substâncias siliconadas no corpo e pessoas geneticamente mais suscetíveis, mais frágeis a isso. Tudo tem que ser testado, a quantidade, a qualidade, a procedência, a localização e principalmente a proporção entre a quantidade desses implantes de silicone e a capacidade do corpo de eliminar, de detoxificar progressivamente cada migração de molécula. Existe uma translocação de cada molécula de bisfenol progressiva dessas próteses, tanto do material odontológico quando é aquecido, quanto das facetas, quanto dos implantes. Isso é fisiológico, chama o desgaste fisiológico do material. E se a nossa carga tóxica sistêmica estiver baixo, sim, o nosso sistema imunológico é capaz, sim, de eliminar essas exotoxinas fisiologicamente através dos rins, do fígado, do intestino, sem que isso cause um estresse oxidativo do corpo. Agora, se a quantidade de produtos aplicados no corpo for maior do que a capacidade genética do corpo de detoxificar, ou seja, a pessoa tem prótese silicone, prótese mamária, prótese glútea, prótese mentoniana, todos os dentes tratados com resinas, facetas, preenchimentos, numa proporção, numa quantidade, numa qualidade menor do que a capacidade do corpo de detoxificar, o que acontece? O processo inflamatório crônico. Nosso sistema detox, ele perde a capacidade de eliminar essas substâncias, elas ficam circulantes no nosso corpo. E
acaba recrutando nossa resposta imunológica. Então, primeiro, resposta TH1, que é a resposta inflamatória inespecífica, ativando mastócito, macrófago, estiócito, interleucina, tromboxanos, leucotrienos. Aí o paciente baiacupo, que incha, que inflama. E quais são as consequências da inflamação crônica? Obesidade, diabetes, gengivite, doenças cardiovasculares, distúrbios oculares, dores articulares, câncer de cólon, de pulmão, de mama, síndrome metabólica, inflamação de repetição, infecção de repetição, artrite, Alzheimer, asmas, alergias, colite, doenças ulcerativas. Isso pode ocorrer sim, mas depende da individualidade de cada paciente. Por isso que cada caso tem que ser testado, avaliado, acompanhando dentro da sua individualidade. Não existe uma pessoa com uma íris igual a outra, com uma impressão digital igual a outra. Então, o que para um pode ser remédio, para o outro pode ser veneno. Então, avalie se a quantidade total dos implantes no corpo está sendo proporcional à capacidade do corpo de gerenciar, metabolizar e excretar. Além disso, quanto menor tiver a carga das demais exotoxinas no corpo, toxinas decorrentes da água contaminada, alimentos geneticamente incompatíveis, metais tóxicos decorrentes de água, cosmético, alimentos, produtos de limpeza, de higiene pessoal, material odontológico incompatível, focos dentais assintomáticos, poluição eletromagnética e radiação, quanto isso estiver mais baixo, menos trabalho o sistema imunológico vai ter para poder focar realmente na gestão e na eliminação dessas microtoxinas, fazendo com que todo esse processo não ocorra no nosso corpo. Ou seja, tudo tem que ter uma faixa de normalidade. Essa faixa é chamada de homeostase homeodinâmica. E essa homeostase homeodinâmica que vai implicar na manutenção entre a proporção entre carga tóxica e capacidade de detoxificar, radicais livres e antioxidantes, para manter a estabilidade biomolecular do corpo e a pessoa poder desfrutar de todos os benefícios dela com saúde, bem-estar e níveis ótimos de saúde. Então, olha só, o silicone nem sempre é um vilão, mas deve ser acompanhado de perto dentro da dinâmica corpórea do corpo para não ser a última gota que faz o copo transbordar e fazer com que o corpo entre no estresse oxidativo e na inflamação crônica. Então, mais uma dica aprofundada especialmente para vocês. Se vocês gostaram da dica, comente, compartilha, curta e deixa aqui uma sugestão de tema para a gente abordar especialmente para vocês. Fica a dica, hein?